Bem-vindo para mais um tutorial. Nesse tutorial será implementado o seguinte. Por exemplo, eu tenho aqui o formulário editar. Vamos imaginar que é um formulário editar perfil. Você precisa editar o perfil do usuário e editar o estado. E atualmente ele está pré-selecionado esse estado. E você quer já apresentar para o usuário que esse estado anteriormente estava no perfil dele e você quer selecionar um novo. Mas como que você mantém esse valor que já estava dentro de um select no React? É isso que será implementado nesse tutorial. Então, vamos implementar isso nesse tutorial. Para começar, eu crio um novo diretório na área de trabalho, o nome do diretório com o nome de tutorial. Abro o diretório. Com o diretório aberto, preciso abrir o prompt de comando. Com o prompt de comando, eu acesso o diretório, sendo esse diretório tutorial. CD, em seguida acessei o diretório, crio um novo projeto React, colocando npx, eu quero criar um projeto React app e o nome refere-se ao select, porque eu quero trabalhar com o campo do tipo select. Enter para criar o projeto. Instalação realizada com sucesso, posso acessar o diretório e em seguida startar diretamente no prompt de comando, mas eu prefiro utilizar o editor Visual Studio Code. Abro o editor Visual Studio Code. Com o editor aberto, preciso abrir o projeto. Para abrir o projeto, simplesmente arrasto o diretório que está dentro do diretório tutorial. Projeto aberto, venho no source, em seguida no arquivo app.js e neste arquivo eu implemento o formulário com o campo select. Apago o conteúdo, por exemplo, o logo não preciso mais, em seguida esse header também excluo e deixo somente esta div. Internamente, primeiro eu crio uma tag h1 com o campo editar com o campo select e internamente eu crio o campo. Utilizo a tag label para indicar o que o usuário deve preencher, então coloco, por exemplo, estado, em seguida crio o campo do tipo select e finalizo este campo do tipo select, atribuo um nome para este campo, então refere-se ao campo do tipo estado e internamente eu coloco os valores, as opções. Então utilizo a tag option, finalizo o option. Primeiro vai ter o selecione vai ter valor vazio, não vai ser enviado nenhum valor, o usuário precisa selecionar e depois eu coloco os estados. Coloco, por exemplo, RS, vai ser o valor 1, depois do RS eu tenho outro estado, mais 2 estados. Coloco SC e depois o PR. Mais um, coloco 4 estados só para ter. Então, SC vai ser o 2, ID 2, PR vai ser 3 e SP vai ser o 4. São esses 4. Conferir como que está. Para conseguir visualizar, preciso restartar. Para startar, utilizo o comando npm start. Abriu corretamente e agora eu quero manter selecionado. Por exemplo, veio o valor 3, sendo PR, o Paraná. E para deixar pré-selecionado este item, agora que eu quero apresentar para vocês, imagine o seguinte, pode vir de uma API independente. Eu crio primeiro uma constante para receber um determinado valor, então o nome da constante vai ter o nome estado, para setar o valor utilizo set estado, e depois utilizo useState. Para começar eu preciso importar, temos o auto-importa, selecionei este, dou Enter, ele auto-importa, ele vai importar na parte superior. Vamos ver, importou useState e também eu importo o React. Importo ambos, agora sim posso utilizar o useState e começo com o seguinte valor. Por exemplo, valor 2, indicando que esse estado tem o valor 2. Em seguida, pego esse estado, venho no select e no select eu atribuo no atributo value, o estado. E esse estado ele pode vir de uma API independente de qual local. Eu coloquei um valor fixo para agilizar. Conferir como que vai ficar, deixou pré-selecionado SC, porque eu coloquei 2, eu não coloquei 3. O 2 é SC. Agora eu coloco 4, conferir como que vai acontecer, deixou pré-selecionado o item
4. Desta forma, eu já deixo pré-selecionado o valor. Ele está apresentando aqui um alerta porque eu não estou utilizando o setEstados. Então, posso excluir o setEstado. O objetivo do tutorial era esse. No entanto, eu posso implementar o seguinte. Eu crio um formulário, começo a tag form, já finalizo essa tag form, depois do formulário, depois do select, neste local eu acrescento, dou Alt Shift F para indentar o código e em seguida eu crio um botão. Para criar um botão, utilizo a tag do botão e a palavra editar vai ser apresentada para o usuário e também acrescento que este botão é do tipo botão, porque eu preciso indicar que é do tipo botão ou submit ou reset. Eu posso indicar que é um submit. E quando o usuário clicar neste botão, já tem o botão editar, eu quero que ele chame uma função. Ainda não tenho esta função, preciso implementar, inclusive eu posso colocar uma quebra de linha, toda a tag aberta deve ser finalizada, ou melhor, eu coloco duas quebras de linha, Alt Shift F, e depois do estado eu também coloco dois pontos espaço. Ficou assim, fica melhor. E quando o usuário clicar no botão, eu quero submeter submeter o formulário na função. Então, quando o usuário clicar no botão, chame uma função com o nome de editar estado. Tem esta função? Não, não tenho. Crio antes do return uma constante com o nome de editar estado, utilizo o e do evento, em seguida crio a função editar estado. Utilizo o e do event, que eu utilizei aqui acima, e coloco prevent default para não recarregar a página quando o usuário clicar no botão submeter. Ok, se eu der um console log ou posso dar um alerta, eu coloco alerta editar. No momento só esta palavra editar. Será que vai funcionar? Ctrl F5 para atualizar, retiro isso aqui para não ficar apresentando isso no public, em seguida arquivo index, altero para português Brasil, só para ele não ficar apresentando aquele alerta. Agora sim, não apresenta o alerta. E quero conferir se eu clico em editar, carregou a função editar. Exatamente, chamou esta função e deu o alerta o editar. Mas eu quero receber o valor que o usuário está selecionando neste campo. Para isso eu faço o seguinte. Quando o usuário fizer alguma alteração, onChange, e eu quero que ele faça o seguinte, crio uma função, então primeiro utilizo o evento, o e do event, coloquei texto para ser fácil de identificar, para vocês entenderem, e quero setar o valor, setEstado. Ainda não tenho esse setEstado, na verdade eu já tinha, eu excluí. O estado recebe o que eu setar através do setEstado. Então, através do setEstado, eu consigo setar o valor que o usuário selecionou. O setEstado, primeiro, eu indico que eu quero receber o texto, por exemplo, 1, 2, 3, eu quero receber este valor conforme o que o usuário selecionar. Então, eu coloco o texto, depois do qual atributo? Esse atributo value que possui o valor. Assim como eu estou mantendo o valor 4 sendo São Paulo, então significa que quando o usuário selecionar SC, eu quero pegar o valor que está em SC. Eu sei que eu não consegui alterar porque ainda não tem esse onChange. Eu coloco nesse onChange que eu quero receber de algum atributo target, do qual atributo, conforme eu citei, é desse atributo value, pois ele possui o valor. Conferir se realmente vai funcionar, ainda não vai funcionar no sentido do alerta, mas eu já consigo selecionar, exato. E quando o usuário clicar neste submit, eu quero dar um console log. Melhor, dou um alerta que eu não preciso apresentar o console, sendo ID do estado, posso concatenar, é claro, você pode imprimir aqui de várias formas, mas eu prefiro neste formato e posso imprimir o que está dentro da constante estado. Dentro desta constante, ela recebeu o que eu estou setando conforme o que o usuário selecionou. Conferir, seleciono esse, vai ser o 3, clico em editar, ID do estado 3. Ok, seleciono outro, SP, ID estado 4. Mas o objetivo desse tutorial era o seguinte:
quando o usuário carregar ou editar, eu manter já pré-selecionado o valor que veio de algum lugar. Aqui eu estou colocando um valor fixo, mas este valor poderia estar vindo de uma API. Com o nosso Select implementado, vamos finalizando o tutorial e eu aguardo você em um próximo.